Houve um homem que esteve no topo do mundo, um rei cujo império era sinônimo de poder, luxo e glória. Ele construiu uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nações tremiam diante de seu nome. Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. Ele era o mestre de seu universo, o arquiteto de seu próprio destino. Ou assim ele pensava. O que acontece quando o homem mais poderoso da terra, em um ataque de arrogância, desafia o Deus dos céus? E se a resposta divina for uma das sentenças mais bizarras e humilhantes de toda a história? Transformar um rei em um animal para viver no campo, comer grama e ser molhado pelo orvalho por 7 longos anos? Esta mensagem é para todos nós, pois o orgulho é a semente do pecado que habita em cada coração humano. É para você que talvez se orgulhe de suas conquistas, de sua inteligência, de sua autossuficiência. A história de Nabucodonosor não é apenas sobre um rei antigo, é sobre o perigo mortal do orgulho e a incrível e soberana misericórdia de um Deus que está disposto a nos quebrar para poder nos salvar. No final deste vídeo, vamos desvendar a única lição que Nabucodonosor precisou aprender durante seus 7 anos de loucura. Uma lição que é a chave para a sanidade espiritual e a verdadeira grandeza. E por que seu testemunho final se tornou parte da palavra de Deus. Sejam bem-vindos à gloriosa e arrogante Babilônia. Vamos testemunhar a ascensão, a queda e a impressionante restauração do maior rei de seu tempo. Prepare-se, pois a jornada de Nabucodonosor é um lembrete poderoso de que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Fique comigo. O mundo ordinário de Nabucodonosor era o poder absoluto. Como rei do império neobabilônico, ele havia conquistado nações, incluindo Judá. Ele construiu a Babilônia em uma metrópole de esplendor incomparável, com seus zigurates, seus palácios e os lendários jardins suspensos. Sua palavra era lei. Seus inimigos eram pó. Seu mundo era um reflexo de sua própria glória e força. Ele era, aos seus próprios olhos, um Deus. Davi era um pastor, Amós um trabalhador. Nabucodonosor era o ápice do poder humano. Sua identidade estava totalmente fundida com suas conquistas e seu império. Você já se viu definindo seu valor por seu sucesso, seu cargo, suas posses, a ponto de esquecer a fonte de onde tudo isso veio. O faraó do Êxodo, que em sua arrogância perguntou: "Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz?" Essa é a mentalidade de que não há poder maior que o seu próprio. Qual é o império que você construiu e do qual você se orgulha? Sua carreira? Sua família? Sua reputação? E onde Deus se encaixa nisso? A aventura, ou o alerta divino, chega na forma de um sonho perturbador. Em Daniel, capítulo 4, o próprio rei narra seu sonho. Ele viu uma árvore imensa no meio da terra, tão alta que chegava ao céu, visível a todos. Ela dava fruto e abrigo para todos os animais. Mas então, um vigilante, um santo, desceu do céu e ordenou que a árvore fosse derrubada, mas que seu toco e suas raízes ficassem na terra, amarrados com correntes, e que seu coração fosse mudado de homem para animal por 7 tempos. José interpretou os sonhos do faraó. Daniel foi chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor. O chamado aqui é um alerta, uma chance de se arrepender. Deus, em sua misericórdia, muitas vezes nos alerta através de sonhos, de circunstâncias, de palavras, antes que o juízo venha. Você está atento aos alertas de Deus em sua vida? A advertência de Deus a Caim antes que ele matasse Abel. O pecado jaz à porta, mas sobre ele deves dominar. Deus sempre nos dá uma chance de escolher o caminho certo. Comente, olhos para ver os sinais, se você pede a Deus para te manter sensível aos seus alertas. A recusa do chamado ao arrependimento é clara. Após Daniel, com muito pesar, interpretar o sonho e identificar o rei como a árvore que seria derrubada, ele lhe dá um conselho direto e urgente. "Portanto, ó rei, aceita o meu conselho
e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas Nabucodonosor, embora assustado, não muda. Ele ignora o conselho. Ele recusa a oportunidade de se humilhar. Faraó endureceu seu coração após cada praga. Nabucodonosor ouviu a interpretação e o conselho, mas seu orgulho o impediu de agir. A recusa não foi verbal, foi uma recusa de ação. Quantas vezes ouvimos uma pregação, lemos um livro, recebemos um conselho que sabemos que é de Deus, mas nosso orgulho nos impede de praticá-lo. O jovem rico que se entristeceu com o conselho de Jesus para vender tudo, mas não o seguiu, nos lembra: o amor ao poder ou à riqueza pode ser o maior impedimento ao nosso arrependimento. Lembro de um testemunho. Recebi um conselho duro de um mentor sobre uma área de orgulho em minha vida. Fiquei com raiva e ignorei. Meses depois, colhi as consequências dolorosas. Aprendi que o conselho divino é para o nosso bem, mesmo que doa. O encontro com o Mestre aqui não é um diálogo, mas uma sentença. 12 meses se passam. O rei, passeando pelo terraço de seu palácio, se enche de orgulho e diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? E a Bíblia diz: ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. O mestre do universo respondeu ao seu orgulho com um veredito instantâneo. A voz que falou com Adão no jardim, a voz que falou com Moisés na sarça, essa mesma voz agora fala em juízo a Nabucodonosor. O encontro com Deus pode ser de salvação ou de juízo, dependendo da postura do nosso coração. A morte de Herodes em Atos 12, que aceitou a adoração do povo e foi ferido por um anjo do Senhor por não dar glória a Deus, nos alerta. A glória é algo que Deus não divide com ninguém. Se você reconhece que toda a glória pertence a Deus, siga este canal e comente: toda a glória a ti, Senhor. Nabucodonosor cruza o limiar da sanidade para a loucura no mesmo instante. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas, como as das aves. O maior rei do mundo se torna uma besta selvagem. Ele é expulso do palácio, da companhia humana, e vive no campo. O limiar foi uma queda abrupta e total. Adão e Eva, expulsos do jardim do Éden. Nabucodonosor, expulso do palácio para o campo. O orgulho sempre leva à expulsão da presença e da bênção. Qual palácio de orgulho você precisa abandonar para encontrar a verdadeira humildade diante de Deus? A transformação da esposa de Ló em uma estátua de sal por olhar para trás nos mostra: a desobediência e o orgulho podem levar a uma desumanização. Toque na tela, agora, ou digite coração humilde, como uma oração para que Deus te guarde do orgulho que leva à queda. A prova de Nabucodonosor foi a duração de seu juízo: 7 tempos ou 7 anos. 7 anos vivendo como um animal, exposto aos elementos. Seu aliado invisível era a promessa do toco da árvore, que significava que seu reino seria restaurado quando ele aprendesse a lição. Seus inimigos eram sua própria loucura, os animais selvagens e a perda total de sua identidade e dignidade humana. Israel vagando por 40 anos no deserto para que uma geração incrédula morresse. Nabucodonosor vivendo por 7 anos como um animal para que seu orgulho morresse. Às vezes, Deus nos permite passar por um longo e humilhante deserto para quebrar algo em nós que não poderia ser quebrado de outra forma. A jornada do filho pródigo, que teve que chegar ao ponto de desejar a comida dos porcos para finalmente se arrepender, nos ensina: o fundo do poço pode ser o terreno mais fértil para o arrependimento.
Mas como um homem nesse estado poderia sequer ter esperança de voltar? O que poderia acontecer na mente de uma besta para que sua sanidade fosse restaurada? O segredo está em um simples movimento. Você já passou por um período em que se sentiu despojado de tudo, como se tivesse perdido sua identidade? A escuridão, para Nabucodonosor, foi o auge de sua degradação. Podemos imaginar o terror, a confusão, o instinto animal dominando a mente que um dia governou o mundo. A escuridão foi a perda total de si mesmo. Ele não era mais um rei, não era mais um homem. Ele era uma criatura, vivendo no pó, um testemunho vivo da fragilidade do poder humano. A angústia de Jonas na barriga do grande peixe, a humilhação de Nabucodonosor no campo. A escuridão é o lugar onde todas as nossas defesas caem, onde nosso ego é esmagado e onde não temos mais nada em que nos apoiar, a não ser olhar para cima. A condição do endemoninhado gadareno que vivia entre os túmulos nos lembra. O pecado e o orgulho, levados às últimas consequências, nos desumanizam. Se você já se sentiu no fundo do poço, curta este vídeo agora, pois a história de restauração de Nabucodonosor é uma das mais poderosas da Bíblia. A provação suprema é o ponto de virada. Após 7 anos, algo acontece. Daniel 4:34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. O simples ato de olhar para cima foi o clímax de sua provação. Foi um ato de rendição, de reconhecimento de que havia um poder acima dele. Naquele instante de humildade, sua sanidade retornou. O filho pródigo que caiu em si e decidiu voltar para o pai. Nabucodonosor que levantou os olhos ao céu. A prova suprema não é uma grande ação, mas um pequeno movimento do coração e do olhar. É parar de olhar para a grama que você come e começar a olhar para o Deus que a criou. A oração do publicano no templo, que não ousava nem levantar os olhos ao céu, nos lembra. A humildade é o pré-requisito para a restauração da sanidade espiritual. O que poderia acontecer? O segredo foi esse. Ele levantou os olhos. Ele parou de agir como uma besta que só olha para o chão e agiu como um homem, criado para olhar para cima, para seu Criador. Repita comigo. Hoje eu levanto os meus olhos para o céu. A recompensa é imediata e completa. Com a sanidade veio a adoração. A primeira coisa que Nabucodonosor faz não é voltar para seu trono, mas bendizer ao Altíssimo. Ele declara: "E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração." E então a restauração física acontece. Seus conselheiros o procuram, e ele é restaurado ao seu reino, com excelente grandeza, lhe sendo acrescentada. A recompensa de Jó foi o dobro de tudo o que ele tinha. A recompensa de Nabucodonosor foi a restauração de seu reino, mas com um coração que adora o Deus verdadeiro. A maior recompensa da humildade é a revelação do Deus eterno. A restauração de Pedro, que se tornou um pregador poderoso após sua queda, nos lembra. Deus não apenas nos restaura a nossa posição anterior, muitas vezes ele nos acrescenta excelente grandeza. E a única lição que ele aprendeu, ele mesmo a declara no final: "Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba." Comente: Deus soberano, se você reconhece que ele tem domínio sobre tudo e todos. O caminho de volta de Nabucodonosor é sua primeira ação como um rei restaurado. Ele escreve um decreto para todos os povos, nações e línguas, contando sua própria história de orgulho, humilhação e restauração, e glorificando o Deus dos céus. O maior rei do mundo se torna o maior evangelista do mundo. Davi, após seu pecado, escreveu o Salmo 51 para ensinar pecadores. Nabucodonosor,
Após sua loucura, escreveu o capítulo 4 de Daniel para ensinar reis e nações. Sua jornada de volta é uma proclamação pública do poder e da misericórdia de Deus. A transformação de Paulo, de perseguidor a pregador, nos lembra: a maior prova de uma transformação genuína é o desejo de compartilhar com outros o que Deus fez em sua vida. A ressurreição de Nabucodonosor é a transformação completa de seu caráter. O tirano arrogante que construiu uma estátua de ouro de si mesmo e jogou homens na fornalha, agora é o homem que escreve: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. É a ressurreição de um coração de pedra para um coração de carne que adora. A ressurreição de Zaqueu, de ladrão a doador generoso. A ressurreição de Nabucodonosor, de déspota a adorador. A verdadeira ressurreição espiritual é uma mudança fundamental em quem somos e a quem damos glória. A ressurreição de Cristo, que nos dá o poder de sermos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nabucodonosor teve um vislumbre dessa transformação. O elixir, o segredo eterno que a história de Nabucodonosor nos deixa, é a lição da soberania absoluta de Deus. É a verdade de que nenhum poder na terra é supremo, nenhum império é eterno, nenhuma glória humana é permanente. O elixir é a paz e a sanidade, que vem de se submeter voluntariamente a essa soberania, em vez de ser forçado a ela através da humilhação. É melhor se curvar por escolha do que ser quebrado por necessidade. A lição de Daniel foi a consagração. A lição de Nabucodonosor é a soberania. Ele nos ensina que a humildade não é uma opção, é uma inevitabilidade. Ou nos humilhamos, ou seremos humilhados. A escolha é nossa. A declaração de Maria: derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes. A economia do reino de Deus é invertida. O caminho para cima é para baixo. Amigo, talvez você não seja um rei da Babilônia, mas o vírus do orgulho de Nabucodonosor infecta a todos nós. Quando dizemos, eu consegui, eu construí, meu poder, meu sucesso, a palavra pode ainda estar em nossa boca quando a voz do céu nos lembra de quem é o verdadeiro rei. Eu já estive no meu próprio terraço, orgulhoso de minhas realizações, e Deus, em sua misericórdia, permitiu uma humilhação em minha vida, um período no campo que me quebrou. Doeu muito, mas salvou minha alma. Aprendi, como Nabucodonosor, que tudo o que tenho e tudo o que sou vem dele e é para ele. Deus está te oferecendo uma escolha hoje. Você pode aprender a lição da soberania dele através da adoração voluntária ou através da humilhação necessária. Você pode levantar seus olhos para o céu agora, em seu palácio, ou esperar até que esteja no campo, comendo grama. O Espírito de Deus está passando com um prumo de humildade sobre a sua igreja. Ele está resistindo aos soberbos, mas ele está procurando os humildes, os quebrantados, para exaltá-los e lhes dar o verdadeiro reino. Há um chamado ao arrependimento do orgulho antes que o juízo se manifeste. A jornada de Nabucodonosor, do trono ao campo e de volta ao trono, é a história mais dramática da Bíblia sobre o poder de Deus para humilhar os orgulhosos e restaurar os humildes. Que possamos aprender sua lição sem ter que passar por sua dor. Se esta mensagem confrontou seu coração e te inspirou à humildade, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque nossa missão é proclamar a verdade que liberta e humilha para exaltar. Que o testemunho final de Nabucodonosor seja também o nosso. Agora, pois, eu louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que está no topo do mundo. Talvez seja o alerta que ele precisa. E comente abaixo: Quamiron, Deus é o Rei, para declarar sua submissão à soberania de Deus. E todos os moradores da terra são reputados em nada.
e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Daniel 4:35.